sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Fala Zona Leste. Eu estou aqui, mais uma vez, novamente com ele, meu amigo, meu irmão, camarada, Roger Fieldmark. Você está bem, meu irmão? Eu estou bem. Você com essa franjinha já falou estilo Roberto Carlos mesmo, hein? Amigo de fé, meu irmão, camarada. Pois é, agora eu vou falar por quê. Mas assim... Diga. Tem tudo a ver, Roger. Eu fiz uma introdução diferente. Sei. Porque eu gosto de inovar. Inovar, a gente pode dizer que tem um sinônimo com empreender, a gente pode dizer que tem um sinônimo com colocar a cara a tapa. Faz parte. Inovação faz parte do empreendedorismo, é importante. Assim, poxa, como que eu posso fazer para fazer uma coisa diferentemente? A gente está acabando de voltar do carnaval, todo mundo aí. Eu falei assim, bom, empreendedorismo. Eu vou puxar uma franjinha. Eu fui aqui. Eu empreendi aqui nessa novidade. Tem gente que gostou, tem gente que já falou aqui. Eu tô sofrendo ataques de todos os lados, né, Roger? Mas você acha que a minha predisposição para o empreendedorismo tá valendo a pena ou não? Eu acho que pelo menos você deu o primeiro passo, isso que é importante, né? Tem que ter a ousadia, e isso já é um bom começo, né? E daí depois vem o quê? Estratégia, estrutura, conhecimento, e muito disso você consegue aonde, Vanessa? No Sebrae. É por isso que hoje nós trouxemos ele, o Marcelo Paranzini, para conversar com você, comigo e com o Roger, para ver se a gente deslancha esse ano no nosso empreendedorismo na comunicação, certo, Roger? Perfeito. Será que a gente vai ter jeito em 2006, Roger? Eu acho que eu vou deixar... então, eu acho que não. Eu acho que não, porque eu já retrocedi. Se comunicando errado assim, acho que a gente já tá com erros primários. Mas eu vou falar uma coisa, Roger. Pelo menos nós somos espontâneos, não é isso? E na comunicação e no empreendedorismo, será que ser espontâneo ajuda? Não sei também, eu acho Eu acho que quem pode responder Marcelo, mais isso... Marcelo, ajuda ou não ajuda? Seja bem-vindo ao nosso podcast, Marcelo. Muito obrigado, olá, Vanessa, Roger, todos que nos acompanham. Aqui em nome do Sebrae eu quero agradecer essa oportunidade, né, de estar podendo conversar, compartilhar aqui algumas informações, alguns conhecimentos no Fala Zona Leste. E agradecemos e estamos sempre à disposição. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, Marcelo. E a gente sabe da importância, né, que o Sebrae tem na questão do empreendedorismo a nível nacional, né? E a gente vai falar um pouco disso aqui na questão a nível regional, né? Principalmente da região Leste 2, que é da onde você está na gerência, né? Conta um pouco, para a gente dar o começo, vamos começar do início, né, como a gente fala, conta um pouco sobre o Marcelo, né, quem é o Marcelo e como o Marcelo chegou ao Sebrae, para a gente entender esse caminho. Muito bem, vou tentar resumir aqui, como eu tive a oportunidade de hoje estar completando em abril 16 anos de Sebrae, né. Legal. Eu me formei em engenharia metalúrgica, né, a época em que ela tinha o seu voo solo aí de formação, de curso, hoje ela é junto com mecânica, né? Sim. Houve uma reconfiguração nas grades curriculares e desde a minha formação, ainda numa época de estágio, eu sempre enveredei pelo setor da indústria. Então, comecei minha carreira profissional na indústria, né? Então, sempre atuando na área de qualidade, processos, logística. Então, atuei aí por quase 6 anos. E depois eu tive a oportunidade de começar uma nova jornada no setor de serviços. Legal. Então, no setor de serviços, dentro da minha expertise, sempre foi qualidade, processo, logística. Eu passei por empresas, né, e a principal delas a Telefônica, né, uma empresa multinacional, onde por lá trabalhei 8 anos com uma atividade muito importante que era a reengenharia de empresas fornecedoras, né, para atender aquelas demandas que as empresas de telefonia tinham para poder explorar o mercado a nível Brasil, porque quando houve a privatização, elas eram regionalizadas. Tá. Então foi um desenvolvimento profissional muito grande, né? E a Telefônica contribuiu muito, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com diversas empresas nacionais, multinacionais, fornecedoras também, com todas as empresas da Telefônica no mundo, né? Legal. Então a gente interagia muito, compartilhava conteúdos. E nesse interim também eu comecei a empreender. Né? Legal. Então,
eu já tive 5 empresas, né? E uma dessas empresas, quando eu saí da Telefônica, eu precisava conduzir melhor o negócio, que era uma indústria, e fui lá, né, trabalhar na indústria junto com os meus 3 sócios. Quando eu não conhecia o Sebrae ainda, mas depois que eu conheci, eu posso hoje trazer os exemplos que o Sebrae trabalha e eu posso ser aqui, né, uma constatação do como é importante um empreendedor ter alguns olhares específicos, né? E um deles é com relação aos sócios, né? Então eu tive uma empresa, tive algumas dificuldades com sócios, né? Motivo pelo qual eu tive que me desligar da sociedade. Foi quando surgiu uma oportunidade no Sebrae, né, para trabalhar como consultor, justamente nessa área de processos, produção, logística, administração. Então eu entrei no Sebrae como consultor no ER Capital Centro, em 2010. E aí eu comecei minha jornada até hoje. Né? Passei por diversos escritórios, né? Capital Centro, Guarulhos, Osasco, Jundiaí. E há quase um ano estou aqui no escritório Capital Leste 2. Ou seja, ele fez carreira no Sebrae, né, Roger? Ele Sim. fez uma carreira muito sólida. E aí eu pergunto para você, Marcelo, dentro dessa sua carreira, dentro desse seu percurso aí como empreendedor, como você define o termo empreender? Empreender, ele traz, né, no seu bojo aí algumas definições importantes, né? São muitas que são hoje abordadas, mas eu entendo, né, de uma forma até conjugando com a prática, né, que empreender é a pessoa primeiro, né, entender que ela tem a possibilidade, né, ou por já ter conhecimento ou por conseguir absorver um conhecimento de uma oportunidade de negócio, né, que existe no mercado, que ela possa estar explorando, mas explorando, trazendo sempre algo novo, sempre uma inovação. Porque quem vai empreender hoje não pode, né, pensar em explorar um negócio igualmente os concorrentes já fazem. Então, eu entendo que hoje o empreendedor e quem vai empreender, se eu fosse definir, né, seria a exploração de uma oportunidade trazendo a inovação, né, com resultado econômico. Eu acho que esse negócio de empreender hoje mudou muito, né? Antigamente a pessoa abria aquele negocinho na porta da garagem dela, tal, tudo ia, não que não seja um caminho, né? Um empreendedorismo por necessidade, etc e tal, mas hoje tem que estar mais profissionalizado, né? Eu digo assim, né? Porque o mercado está mais profissional também no empreendedorismo. E por isso a importância do Sebrae, né, Marcelo? Para a pessoa não chegar tão crua e não dar tanta cabeçada, né? Se preparar, né? Para esse empreendedor novo, a gente vai falar da região Leste 2, né? Uma região que é uma região dos extremos aqui da capital de São Paulo, né? Como cidade de Tiradentes, Emerino Matarazzo, Itaquera e etc. O que você acha que o Sebrae, qual é o ponto que o Sebrae pode mais ajudar nesse empreendedorismo para esse pessoal assim que está bem cru, né? Que às vezes quer ir para esse mercado mudar, virar a chavinha? É muito importante essa pergunta, Rogério, a sua colocação também, porque quando a gente fala na forma de empreender, né, nós temos 2 caminhos, você trouxe muito bem, ou por necessidade, né, aquela pessoa que vai buscar a sua geração de renda empreendendo por diversos motivos, né, ou por uma oportunidade, algo que surge ali e ninguém ainda explorou, mas de qualquer maneira, né, é muito importante para qualquer uma das duas formas em que a pessoa vai empreender, que ela busque previamente orientações, né, dos pontos principais que levam uma empresa a não conseguir ter perenidade no mercado. O Sebrae faz uma pesquisa onde mais de 57% das empresas fecham em 2 anos. Ou seja, mais da metade das empresas que abrem não consegue sobreviver, né, por até 6 anos no seu mercado de atuação. E quais são as principais causas que levam, né, a essa mortalidade? Bom, a primeira é a questão tributária, né, mas é uma questão que muitas vezes não há como atuar de uma forma mais direta, mais efetiva, né, e sim utilizar o que a legislação permite para obter os melhores resultados. Mas as 2 causas seguintes são aquelas que os empreendedores devem ter o cuidado. A primeira eu já citei aqui como exemplo, são os sócios.
Então, a segunda causa que mais leva as empresas a fecharem, além da questão tributária, são a desavença, conflito entre os sócios. Então, é importante, né, que quem vai empreender busque essas orientações. Nós temos diversas formas de trabalhar, né, essa possibilidade de ele melhor conseguir, né, ter uma boa sociedade. E a terceira causa, que é aquela que tem uma atuação essencial e muito propícia de se fazer, é o planejamento. Então, muitos que vão abrir um negócio não se planejam para melhor explorar aquela realidade, seja de um serviço, seja de um comércio, seja de uma indústria. E nesse planejamento entra aqueles pontos principais que nós já falamos aqui. Um deles, como ele vai inovar e, principalmente nessa inovação, como ele vai gerar valor para o seu mercado, para os seus clientes. Porque se ele não conseguir gerar um valor que os seus clientes, o seu mercado perceba, provavelmente ele vai, né, incorrer aí na mortalidade. Ô Marcelo, você falou, né, Roger? Ele falou assim, ele deu já vários insights aí do que está acontecendo na realidade. Sim. E aí a gente entra aqui, como esse empreendedor, né, ou a pessoa que de repente sempre foi CLT e mudou, caiu aí, virou empreendedor da noite para o dia, pegou lá todo o investimento dele de uma vida toda trabalhando como CLT, e aí pega aquele dinheiro, não dá certo, vai na cabeçada, aquela coisa toda. E aí a gente pensa, a grande maioria não está preparada para enfrentar as crises, para enfrentar o próprio mercado, para enfrentar o concorrente e principalmente, eu acho, que é a questão da comunicação, né, entre empreendedor, público, o que se quer, o que vai vender, o que não se vende, ou seja, a gente tem um misto aí de informações, né, Roger? É muito complexo. E, assim, às vezes a pessoa acha que tem tudo claro na mente dela, mas na verdade ela não tem. Então, como se preparar para esses e outros desafios que mudam diariamente. Né? Eu queria só fazer um parênteses antes, né? Eu acho que você falou uma coisa importante, Vanessa. O empreendedorismo, minha visão, tá, Marcelo? Tem pessoas que realmente nascem e tem pessoas que podem se transformar. Mas tem pessoas que tem que ver se quer o desafio. Entendeu? Porque se a pessoa não tiver o perfil ou não querer o desafio, às vezes ela sai porque existe uma onda hoje que, vai empreender, vai mudar sua vida. Fica até um pouco motivacional, tal, todo. Só e que aí cuidado, mora o perigo, né? Mora o perigo. Porque às vezes você pega todos os seus investimentos, bota num negócio de forma despreparada, às vezes não tem resiliência também, porque tem que ter um pouco de carcaça, né? O empreendedor, porque toma porrada todo dia, é difícil. Então, tem que ter um pouco aí também de prudência, podemos dizer, né? E eu vou até complementar, o Marcelo. O Roger empreende, acho que desde os 16, 17 anos, acho que desde sempre você empreende. Eu já tinha um pouco de... O Roger, ele tem esse perfil do empreendedor desde sempre com ele. Diferente do meu perfil. Eu sou um perfil da não empreendedora que virou empreendedora. Você é a ex-CLT. Eu sou a ex-CLT. Então, a gente tem dois cenários aqui. Enquanto o Roger sempre empreendeu, eu tive que aprender a empreender e ainda não aprendi. Eu acho que todo dia... Acho que empreender é todo dia, né? É todo dia, mas tem gente que tem mais facilidade. Sim. E tem gente que não tem essa facilidade. Acho que como que você visualiza esse nosso comentário, que não é nem uma pergunta mais, é um comentário, né? É uma opinião. Uma opinião ou uma vivência prática do que... Acho que a grande maioria, sim, né, principalmente da nossa geração, que vinha do CLT, né, que era algo que a gente fala que era... nossa, o certo entra num concurso público, né? Entra no negócio, né? Mas o concurso... Eu nunca gostei disso, mas é um negócio assim que tinha muito, né? Como você vê tudo isso, o Marcelo, hoje, nesse cenário atual? O desafio é muito grande, né? Quem vai empreender, primeiro ele tem que estar ciente que para que o negócio dele tenha sucesso, ele terá que investir muito tempo no negócio. Então, é muito tempo mesmo. Então, a gente sempre faz a comparação, né, de quem trabalha numa empresa que tem o seu horário definido, né, de trabalho. Até hoje, pelas questões trabalhistas, as empresas nem querem que as pessoas excedam
as suas horas, então a Sim. pessoa tem aquele regramento de horário, se dedicam ali cada um pode trazer o intraempreendedorismo, mas para quem vai empreender, vai ter o seu negócio, ele tem que ter muito certo que ele vai ter que dedicar muito tempo. E muito tempo significa muitas horas no dia, às vezes até mesmo final de semana, porque ele vai ter que fazer com que aquele negócio, né, que ele, num primeiro momento, vai abrir, ele consiga gerar os resultados necessários para aquilo que nós falamos, para se ir solidificando no seu mercado, gerando valor e crescendo continuamente. Né? Então, esse é o primeiro aspecto que quem vai empreender tem que ter muito certo. O segundo, um outro ponto que vocês muito bem trouxeram aqui, as pessoas têm que ter um conhecimento, uma base mínima para que isso também seja viabilizado, né, por aquele que é o empreendedor ou por aquele gerente principal, porque às vezes quem abre um negócio não toca o negócio, coloca um gerente, um gestor. Então esse gestor ele passa a fazer até mesmo às vezes do dono da empresa. Então essas pessoas elas têm que ter um preparo. Elas têm que buscar o conhecimento. Então entra no primeiro momento o conhecimento todo de gestão de negócio, onde nós falamos da principal, que é o planejamento, mas não se esgota nele, mas fazer toda essa busca de conhecimento, e hoje isso é muito facilitado, né? Pela tecnologia, pelos recursos que nós temos hoje aí, até mesmo de busca de conhecimentos remotos, via cursos, oficinas, palestras, né? Mas também é necessário que esse gestor ou o dono da empresa trabalhe os comportamentos empreendedores, porque além da gestão, não adianta ser só um bom gestor. Sim. Ele precisa ter o comportamento empreendedor, que esses comportamentos vocês trouxeram aqui alguns, né? Dos principais é ser persistente, ter a perseverança, né? E aí nós temos no Sebrae um seminário que é o Empretec, né? Hoje eu já que nós recomendamos, né? Que todos que vão empreender façam esse seminário. A minha esposa, alguns anos atrás, falou: poxa, eu quero empreender no segmento alimentício, você me ajuda, me apoia? Eu falei: te apoio, mas você primeiro faz o Empretec. Porque é com esse seminário que muitas vezes o empresário ou o gestor que vai estar à frente do negócio vai poder tomar a seguinte decisão, como vocês trouxeram aqui. Será que eu vou conseguir superar os desafios de ser um empreendedor? Porque muitas vezes ele não passa por aquelas dores até que o negócio esteja no seu dia a dia. E o seminário, ele busca antecipar isso, né, com uma experimentação, uma vivência de como vai ser desafiador para ele fazer com que o seu negócio tenha resultado. Eu vou contar uma experiência de Empretec. Né? Porque o Empretec foi ficou, até no Sebrae Leste 2. Ele perdeu os poucos cabelos que ele já tinha. Né, não, na verdade foi bem bacana, porque foi na época da pandemia, fui convidado, né, pelo Sebrae Leste 2, foi um grupo bem bacana, foi um grupo de lideranças da região, empresários, então estavam, sabe, pessoas assim que eu posso dizer que somavam bastante, né, e que já tinham ou alguma questão de empreendedorismo ou do terceiro setor, bom, independente disso. E foi muito legal. E você falou uma coisa interessante, né? Porque por mais experiência que eu tinha, o Empretec ele consegue trazer pontos interessantes, né? E todo mundo pode conseguir, porque tem empreendedor que fala: não vou fazer Empretec. Até um empreendedor de sucesso mesmo, que já tem. Para que eu vou fazer? Eu já tenho sucesso, já tenho a fórmula. Não, é legal, vá lá, porque vai pegar alguma coisa. E no Empretec pegou uma coisa para mim. Que eu lembro até hoje, eu não sei se vai dar spoiler isso, eu acho que não. O instrutor, né? Ele falou: pô, sabe, eu acho que eu queria você na minha empresa, como meu funcionário. Você é espetacular. Como meu funcionário, você seria ótimo, porque eu sou um cara que gosta de pôr a mão na massa. E eu tive que aprender a fazer o contrário. A partir daquele dia, do operacional. eu saí um pouco, porque eu gosto de estar lá. Apesar de entender, né, olhar por cima, ver tudo, eu tenho muito isso, mas eu tinha uma perca de tempo na minha gestão de tempo, que eu gostava de estar também ali do operacional, né? E até hoje eu brigo isso comigo, de estar no operacional, estar fazendo, etc e tal. Até hoje tem podcast que eu deixo de fazer, né, que eu falo: não, eu não posso estar no operacional nesse momento, né? Eu preciso estar em outro negócio. Então foi um ensinamento para o Empretec, você vê. Então todo mundo pode aprender. Eu acho que isso que é importante o pessoal que está assistindo esse podcast, por mais nível de empreendedorismo que você tenha, de empresário que você seja,
os cursos do Sebrae sempre podem somar, não, né, não tenha prepotência, né, tenha a humildade de ir ter conhecimento, agregar, porque vai somar no seu empreendedorismo de uma forma ou de outra. Só queria deixar isso dentro, porque o Empretec é ótimo. Perfeito, Roger. Isso aí é uma constatação que nós temos, né? Porque muitas vezes, até como você muito bem colocou, até mesmo quem já tem a sua empresa, é importante, né, buscar esse conhecimento. Por quê? Porque os comportamentos ali que ele vai aprender dentro das habilidades, né, que são as competências, então, para não dar o spoiler, né, a gente não costuma entrar nos detalhes, porque é a mesma coisa que a pessoa vai no cinema assistir um filme, sai um conhecido dele, né? E antes dele entrar na sala, o conhecido conta todo o filme, o final do filme, ele não vai assistir aquele filme da mesma maneira. Então, da mesma forma, nós não damos spoiler. É importante. Mas, assim, é muito importante que esses empresários busquem, né, uma formação. E o Empretec, ele ajuda bastante nas questões de comportamento. Não, é muito bom. Agora eu te pergunto, qual a diferença, então, da prática para a teoria? Porque é tudo muito bonito e tudo... isso aqui tá aqui, é doido, né? E aí, Roger? É o fluxo de caixa, tem que organizar. E quando não tem caixa? Então, aí a gente tem a teoria, nós temos a prática, e eu acho que... Me diz se eu estou certa ou errado, ou equivocado, ou não tenho nada a ver, não tem nada a ver com o que eu estou falando. Hoje, a principal dor do empresário continua sendo a questão financeira. Vanessa, você tem razão. Dentro do que nós mapeamos, né, existem dentro dessas principais temáticas de gestão, né, aquelas que, em termos de dores do empresário, muitas vezes são aquelas que trazem maior dificuldade. Uma delas é fazer a gestão financeira, né? Isso porque, né, até pelo que vocês trouxeram, né, para poder equilibrar teoria e prática, né? Muitas vezes as pessoas fazem, e aí de forma geral, diversas capacitações, buscam conhecimento, né, N aí, mas não colocam em prática. E muitas vezes não colocam em prática, primeiro porque entendem que não precisam, não aceitam que aquilo que ele aprendeu precisa ser disseminado dentro da empresa. Então, quando nós levamos os temas de finanças para os empresários, né, principalmente fluxo de caixa, capital de giro, formação de preço, né, para que esses empresários entendam, né, como ele pode gerar esse resultado financeiro, uma vez que uma empresa não é uma ONG, né? Ela precisa então, ela dar precisa lucro. Sobreviver e ter lucro, né? E se o empresário não quiser, né, correr os desafios, é melhor ele aplicar o dinheiro lá no investimento, né? E ele vai ter o seu retorno. Mas quando ele abre um negócio, ele precisa sim, né, trabalhar muito bem as suas finanças, né, para que ele consiga ter essa viabilidade, né, como usar melhor o seu capital, né, se usa muitas vezes os empresários costumam esgotar o capital próprio quando precisam. Nem sempre esse é o melhor caminho. Às vezes ele pode de patrimônio. CPF com CNPJ, isso, né? Essa é uma das causas raízes principais. Então eles não entendem, né, muitas vezes, que a empresa ela tem que ter o seu controle e, lógico, o empresário ele tem que ter o lucro, ele vai tirar esse dinheiro da empresa, né? Mas muitos deles não têm essa separação. Então acabam esgotando o capital próprio, seja da empresa, seja do caixa diário da empresa. E muitas vezes, se ele precisar de um recurso, ele pode contar com o capital de terceiro, porque aquilo vai ser um investimento, né, que ele vai poder fazer dentro da sua empresa, né, ao invés de utilizar o capital próprio. Então, essa diferenciação não se consegue fazer quando não se separa, quando não tem essa separação de uma conta do negócio com aquela pessoal dele, e ele poder identificar os valores que ele pode mensalmente tirar como prolabore. Que essa é a retirada do empresário, é o prolabore, é o quanto ele pagaria, né, para algum funcionário de mercado fazer aquele trabalho dentro da empresa. Então, se ele trabalha no negócio, então ele vai tirar aquele valor de prolabore fixo todo mês. Se ele quiser mais do que aquilo, ele vai ter que retirar do lucro que a empresa gera. E aí,
para retirar a empresa da lucro. Exatamente. Então, E tem que retirar com prudência também, porque o Exatamente. lucro tem que ser reinvestido, boa parte dele, né? Exatamente, Roger. E aí parece algo muito simples, as pessoas, mas isso eu já faço na prática, Mas não faz, mas não né? fazem, né? Eles não têm essa aceitação. E isso acaba em algum momento afetando o resultado, né? Ô, Não, Marcelo, perfeito. dentro dessa explicação, como você classifica, não? Como você diz, qual que é o erro fatal? Porque é óbvio, a pessoa tem essa noção, mas ela não pratica. Ou seja, ela começou em algum momento, né? No erro. Mas ela vai persistindo no erro. Ou ela começa errado, ou ela em algum momento misturou o CNPJ com o CPF, ou ela chegou numa situação que agora danou-se. Isso aí é que nem diabético, Vanessa. Não, Dá uma vontade é a de comer realidade, doce, sabe né? que tá ruim, mas acaba fazendo. Agora, eu digo, isso é principalmente né, Sim, no comércio regional, isso é muito comum, Sim. né? Na prestação de serviço, seja lá em qual setor que seja do empreendedorismo. Como você analisa isso? Hoje em dia nós temos até uma possibilidade de utilizar, né, dentro do negócio um processo, né, de prática que foi trazido, incorporado das startups, que é pivotar, né, o modelo de negócio. Então, quando as pessoas, né, elas têm essa dificuldade, né, de não colocar em prática, muitas vezes é porque ela não tem uma das características comportamentais empreendedoras que nós falamos, né, que é aquela perseverança, é aquela persistência em praticar. Mas eu tentei aqui, não consegui, não deu certo. Então é aí, né, que nós trazemos, né, esse modelo que vem das startups, que é pivotar. Ou seja, aquilo que você aprendeu, buscou de conhecimento, você pratica. Não é? Coloque em prática dentro do seu negócio. Não deu certo, vamos melhorar isso, né, para que com essa nova forma de fazer, e aí vem você pivotar isso, você vai testando as diversas melhores práticas dentro do seu negócio para chegar ao seu resultado, ao invés de desistir, que é o mais comum. A pessoa tenta fazer, eu tentei fazer aqui, não deu muito certo para o meu negócio, então eu vou deixar de lado, vou continuar como eu estava antes. E é aí que vem, né, essa grande causa raiz que levam as empresas a não melhorar os seus resultados e ser perene no mercado. Mas é legal isso aí com metodologia, né? Erro Com e acerto direcionamento, com né? metodologia e com objetivo, né? Vamos para tal caminho, vamos para tal caminho. Então isso que é importante também. Ô Marcelo, então a gente pode, assim, meio que dar uma dica para a nossa audiência. Qual que seria, dentro dessa estrutura, vamos falar de uma estrutura interna de organização. Roger, me ajuda. Qual que seria a lição de casa básica para você? Olha, eu quero empreender, eu tenho um valor X que eu tenho guardado. Qual que é a margem de segurança e qual que é o período mínimo para você não agonizar aí e falar assim, agora vou ter que vender minha casa, meu carro, meu tudo, entende? Existe uma margem de segurança. Sim, e assim, nessa colocação, Vanessa, o que também, né, é uma atualização hoje que nós temos de ferramenta para poder levar para o negócio nesse sentido, né? Que é um trabalho que pode ser feito tanto para quem vai empreender ainda, como aqueles que já empreendem. Então, qual seria a dica aqui que a gente deixa, né, para todos, quem já tem empresa e que vai abrir a sua empresa? Primeiro, né, faça a modelagem do seu negócio. Antigamente, nós tínhamos, quando falávamos em empreendedorismo, os famosos planos de negócio. Então, era um documento extenso, chegava a ter mais de 20 páginas, onde se fazia, né, todo o levantamento da empresa, quais eram os custos, a estrutura, quanto que ele ia. Mas mudou, né, isso aí?
Quando que ele ia ter? Sim, hoje nós temos uma Tô ferramenta. antiquado, ó, já preciso mudar, porque ainda sou Não do é plano que de ele- negócio. Eu nem cheguei nesse. Não, eu nem Eu tô passei antiquado. por isso. Eu sou do modelo de plano de negócio ainda, eu Sim. sou ótimo. Roger, eu acho que você precisa voltar para o Sebrae, Roger. Eu acho não- que você precisa se atualizar nos planos do Sebrae. Não é que isso não seja mais necessário fazer. Né? Quando nós falamos no começo aqui do planejamento, Sim. tudo isso entra dentro do planejamento. Mas hoje existe uma ferramenta que é o Canva, Tá. né? Uma ferramenta que foi desenvolvida fora do Brasil, nos Estados Unidos, e o Sebrae trouxe isso já há muito tempo, aonde... Não é o Canva aplicativo, eu não, pensei a gente, de mesma coisa. design, hein, Eu pelo ia amor de falar, Deus. não é o Canva do design. Não é o Canva da parte, Não né, é. de marketing, de comunicação digital, não é isso. Mas é uma excelente ferramenta do Canva para ser utilizado no segmento digital. Mas é a ferramenta do Canva mesmo, onde a gente consegue, né, em 2 folhas hoje, primeiro, identificar, né, como que qualquer negócio pode gerar valor no seu mercado para os seus clientes, tanto aqueles que já estão funcionando, quanto aqueles que vão abrir. Além de identificar a geração de valor, é possível identificar a sua estrutura. Quais serão os recursos necessários, quais serão os canais que ele vai utilizar para chegar aos seus clientes, quais serão também, né, os recursos com custos que ele terá que investir, e aí entra nesse valor que ele vai ter que ter disponível para o negócio, e também qual vai ser a geração de receita necessária para que ele consiga cobrir os custos mínimos, né, para aquele modelo de negócio, e a partir daí ele conseguir trabalhar as suas margens. Então essa ferramenta, ela possibilita hoje, de uma forma muito simples, e o Sebrae tem inclusive capacitação para isso, e os nossos profissionais apoiam, ajudam, orientam como fazer isso, para que esses empresários consigam estruturar o seu modelo de negócio. Né? Então, deixamos aqui esta dica, né, para que todos façam a modelagem do seu negócio, mesmo quem já tem o seu negócio. Quem dirá aquele que vai iniciar. Por quê? Porque com essa modelagem feita, a probabilidade de ele ter mais sucesso e perenidade no mercado e conseguir atingir os seus resultados, não só no mínimo que ele precisa, mas sim tendo aquele lucro necessário para reinvestir, e para ele poder tirar, né, um resultado melhor do negócio, ele vai conseguir obter. Então isso a gente pode dizer que está dentro dessa estrutura mínima necessária para o empresário ter aí um sossego aí durante o ano. E a gente pode dizer que isso... A gente tem uma margem segura o quê? De 1 ano, 2 meses, 6 meses? Ou depende de cada setor, de cada acho que vai serviço, identificar de na cada... modelagem, já vai identificar Perfeito. isso, né? Cada modelagem, né, mesmo que seja do mesmo segmento, vamos dar um exemplo, né, quem vai abrir uma empresa que presta hoje serviço de marketing digital, né, para o mercado. Aí uma concorrente vai abrir também uma empresa de marketing digital. Essas empresas vão precisar modelar o seu negócio, mesmo sendo concorrentes, mesmo segmento, cada uma vai ter um resultado na sua modelagem diferente. Por quê? Porque cada empresa vai ter uma proposta de geração de valor diferente. Exatamente. E todo o trabalho de modelagem do negócio, ele se dá voltando de trás para frente, pela geração de valor até o que ela vai precisar gerar. Por quê? Faz o caminho inverso. Porque se a empresa não gera valor hoje, ela não consegue sobreviver. Quando a gente fala gerar valor, não é simplesmente vender. Gerar valor é conseguir entregar para o seu mercado, para o seu cliente, algo que eles estão dispostos a pagar para ter aquele serviço e não ter o mesmo serviço do concorrente. Isso. Então, essa geração de valor, cada empresa tem que buscar a sua para ser atrativa, poder absorver os clientes do mercado, aqueles que já estão se fidelizarem, e os que ainda não são, ela poder atrair para a sua empresa. Isso se dá hoje pela geração de valor. São várias coisas, né? A gente brinca até do exemplo do iPhone, sim, né? Sim. Nem sempre, ele nem é o melhor celular, talvez, que tenha. Né? A gente Perfeito. não sabe, mas o valor que ele agrega, né? O valor de uso, o valor de ter um iPhone e tal, todas as vezes é o que valor faz agregado, a conquista, né? O capital, exatamente. o que seria o capital humano é o capital tecnológico. O emocional, o né? emocional. E outras coisas mais. Perfeito. São diversas as gerações de valor para cada, né, cliente, no caso de um iPhone, por exemplo. Se você, né, como cliente,
utiliza esse equipamento perante a sua sociedade, o seu âmbito social. E é importante naquele meio você ter um iPhone, porque todos têm, reconhecem, né? É uma forma de gerar valor pela marca. Mas também pelas funcionalidades, né, que esse iPhone pode te dar como profissional, onde você pode ter recursos que outro equipamento não tem. Você pode integrar ele com um relógio seu digital, com um computador. Então, hoje, essas funcionalidades também é uma forma de gerar valor. Sim. Então, um profissional que ele faz uso disso, né, e isso para ele traz um diferencial em relação aos demais concorrentes, ele vai investir um valor maior, né, no iPhone. Por exemplo, quem vai comprar um celular, né, hoje é muito comum devido à questão de segurança, para ele somente ter um aparelho na sua residência para poder fazer os trâmites, né, financeiros, de banco, de compras, para evitar aí riscos de acessibilidade, fraudes, né, golpes. Ele talvez não vai precisar investir num iPhone. Exatamente. Um a necessidade, né? Cada Ele dê a condição, né, de ter uma boa memória, uma boa memória, e não precisa ser aquela, né, que vai ter um valor muito elevado, mas uma memória suficiente para os processamentos dos aplicativos, para ele utilizar, vai gerar valor ao invés dele investir um valor muito maior em outro equipamento. Então, veja, a geração de valor, ela depende muito, né, justamente do que a pessoa tem como necessidade quando ela vai adquirir um produto ou um serviço. É uma necessidade de mercado, uma necessidade de público ou pessoal. Uma necessidade emocional, né? Pessoal, Minha esposa, por exemplo, ela odeia iPhone. Ela é Samsung e acabou, entendeu? E tem tudo Samsung. E aí cada um tem o seu negócio, é isso mesmo. Um exemplo muito simples, né? Às vezes nós temos lá uma TV hoje, você pega um controle remoto, tem tanta funcionalidade que talvez você não utilize 10% daquelas funcionalidades. Então, se você vai comprar uma TV, muitas vezes você vai falar, poxa, mas essa TV tem tudo isso. Sim, mas hoje em dia eu nem tenho tempo, né, de utilizar tudo isso. O que eu quero numa TV hoje? Talvez que ela tenha um bom sinal, né, de comunicação, ou que ela uma boa imagem. Só espelhar do celular está tudo bem. Então, depende da necessidade de cada um, né? Exato. Se você pagar muito, né, por algo que você sabe que você não vai utilizar, isso não vai gerar valor para você. Você está investindo em algo que você não vai utilizar, não vai fazer uso daqueles recursos. E aí a gente entra no centro da questão que nós estamos falando, da importância de fazer, né, essa modelagem, né, um plano de negócio. Eu sou da época do SWOT ainda, do FOFA, né? FOFA, né? Sim, ainda se utiliza no planejamento. Isso, dentro da modelagem deve usar do planejamento, etc. E tal. Então é importante. Mas aí eu já trago já um pouco mais da modernidade, Roger. Qual porque que é a eu sou o modernidade? seu contraponto. Máquina de escrever. Olha, eu nem ia. Vou um pouco além, eu vou um pouco além da máquina de escrever. Fazer o texto da máquina de escrever, o pessoal nem sabe o que dá para falar, mas tudo bem. Os mais jovens não. Mas aí a gente. Disso que você trouxe, onde entra a brecha de mercado para ajudar esse empreendedor, por exemplo, para ele se achar? Aí o mercado, né, também é um ponto fundamental, né? Quando nós falamos ali dos 4 P's do marketing, né, um deles é a praça, é o mercado, né, onde ele vai estar atuando. Então, ele precisa conhecer o mercado que ele vai estar atuando, o segmento que ele vai estar atuando. Muitas vezes os negócios eles podem pecar pela generalização. Eles acham que vão abraçar o mundo dentro do negócio, né? Então, quando a gente fala de criar valor, muitas vezes ele tem que ter o segmento de seu mercado onde ele vai melhor gerar valor com o conhecimento que ele tem, com a expertise que ele tem. Quando nós falamos do comportamento empreendedor, um dos principais comportamentos é ter uma rede, hoje mais ainda, né, onde ele explore a sua rede. Então, isto tudo, ao modelar o negócio, né, e ao definir qual é o segmento, a segmentação que ele vai atuar, que faz parte do Canva também, segmentar o seu mercado, ele consiga, então, né, com isso, gerar os resultados. Porque muitas vezes a generalização ela acaba não sendo possível de você agregar maior valor. Um exemplo que todos conhecem, o segmento de serviço da advocacia. Você vai lá, um advogado, ele é advogado de tudo, e pode ser também, não há problema algum, que ele atue em todas as áreas.
Sim. Mas pode ser que um determinado advogado ele tenha uma expertise maior, por exemplo, em marcas e patentes. Foca em marcas Então e ele patentes. foca em gerar um valor diferenciado, né, em serviços de marcas e patentes para aquelas empresas. E aí, lógico, dentro da sua rede, pode ser que surjam clientes que vão querer, poxa, eu preciso de um serviço aqui na área trabalhista. Aí ele tem um parceiro onde ele direciona o serviço e até pode ter um acordo de ter uma remuneração percentual por isso. Isso é muito importante. É a E rede de ele networking, se especializa né? naquilo que ele, com certeza, sabe que a concorrência não vai gerar valor que nem ele, e deixa o trabalhista gerar o valor dele. E eu estou dando um exemplo, óbvio. Marcelo, mas você é muito bonzinho. Eu tenho uma frase melhor para isso. Quem faz tudo não fica bom em nada. Ponto, meu. É isso. teria Entendeu? que ter uma estrutura, né? Não, mas Imagine, mesmo né? assim não fica bom em nada. Você não A cria gente, tá falando, expertise, a gente né? fala de nicho, né? Desculpa até, a gente fala de nicho, né? Eu falo pela agência. A gente foi anos, a gente trabalhava no mercado imobiliário da agência RP76. A gente tinha um expertise, tem, né? Expertise muito grande no mercado imobiliário. Só que hoje a gente fala em outra coisa, ultra nicho. Que é nichar mais ainda o nicho. Por exemplo, a gente trabalhava lançamento imobiliário, prédios, enfim. Hoje não, a gente trabalha lançamento imobiliário, né? Mas no nicho o quê? Minha casa, minha vida. Quer dizer, a gente ultra nichou. Ainda mais ainda, para ser mais especialista num nicho específico. E isso é importante, porque você fica referência no mercado. Isso que é importante também o pessoal ver. A mesma questão do advogado, né? Ele virar especialista em tributos, né? Aonde? Em indústria. Que tipo? Automotiva. Quanto mais você nichar e especialista ficar, mais você tem ali a base, né, do guarda-chuva do mercado. Acho que é importante isso aí ultimamente está sendo uma grande mudança de mercado de ultra nichar. Sim, perfeito. Esse exemplo que você trouxe, né? Se a gente leva isso para a realidade, você trocou aqui no caso da expertise jurídica para a indústria. Imagine um industrial, né, que tem na sua empresa uma necessidade de contratar um advogado, precisando ter mais certeza do resultado, porque na advocacia, né, o resultado muitas vezes você não tem como garantir, vai depender, né, de todo o processo, das partes, principalmente de quem vai julgar. Mas de qualquer maneira, o empresário, né, que sabe que existe um advogado, que segmente seu trabalho na indústria, como você colocou, que ele tem sucessos, né, nos seus processos, trabalhando o setor industrial. É óbvio que esse empresário ele vai preferir, né, um advogado que tenha todo, né, esse arcabouço na sua prática, do que um escritório generalista que atua em tudo, que é segmento, em tudo. Então vejam. E o ticket aumenta, porque você tem especialidade, você não está junto com os outros, você tem um ticket mais alto. E é esse cuidado que os negócios devem ter, seja um serviço, uma indústria, um comércio, né, uma empresa do agronegócio, tem que modelar e gerar valor. Marcelo, hoje em dia, a gente tem visto, principalmente na NRF, que o Sebrae participa todos os anos em Nova York, e que ela vem trazendo já há muitas edições essa questão do capital humano, essa questão da valorização do ser humano, né, da pessoa, né? Então, aos poucos, mas essa última edição, ela trouxe muito forte essa questão, principalmente da IA, né, da questão de como mudou, não é mais tendência, agora é uma realidade, né? De que forma o Sebrae ele está trazendo isso para os seus clientes, parceiros, colaboradores, ou seja, e como o Sebrae está vendo essa questão principalmente no pequeno negócio, que é o negócio do bairro, por exemplo, aqui na região Leste 2. Né? De que forma o Sebrae está instruindo, né, para essa nova realidade de mercado e de prestação de serviços, né? Onde é isso tudo que o Roger falou, né, da questão de que os conceitos, os comportamentos, agora a gente tem a NR1 que entra em vigor, ou seja, é muita informação. E como o pequeno empreendedor ele se molda, porque ele se espelha no grande, que são os grandes exemplos que a própria NRF traz, mas você tem a sua realidade. Como adaptar para a sua realidade, não perder a evolução do mercado,
né? Mas dentro da sua realidade, que aí a gente fala de todo esse planejamento, tudo. E às vezes aí o Roger entra na questão que ele sempre traz como presidente da CDL. Chegou a hora de quebrar as resistências para esse novo mercado, porque senão o comerciante, o comércio de rua, ele vai quebrar, morrer, ele vai morrer. difícil. Porque a gente tem informatização, e-commerce, uma série de situações, vendas por WhatsApp, ou seja, mais uma vez, não é uma pergunta, é até uma explanação, né, Roger? Eu tenho, como ajudar o Zequinha da Quitanda. É isso que a gente precisa saber. O Sebrae, nesse mundo. Quando nós falamos de inteligência artificial, né, isso é uma realidade hoje, né, é uma necessidade, é um recurso que está disponível. O Sebrae ele trabalha isso de duas formas estratégicas, né? A primeira que é porta para dentro e a segunda que é porta para fora, né? No porta para dentro, o Sebrae já há alguns anos vem capacitando todos os seus colaboradores, inclusive os próprios gestores, né, os próprios líderes, em práticas e adoção da IA nas suas realidades diárias de trabalho, né? E também os profissionais naquilo que eles vão fazer no seu dia a dia para melhor poder orientar, para melhor poder capacitar, formar, né, os empresários e aquelas pessoas que querem empreender. Inclusive, o Sebrae ele estruturou uma IA própria, né? Então, além da IA que nós temos hoje aí, com as diversas plataformas, o Sebrae, para a sua equipe interna, estruturou uma plataforma própria de IA para que pudesse ser utilizada, porque nessa tecnologia, né, ela utiliza das práticas, dos conhecimentos, de tudo aquilo que está posto ali. Então, óbvio que dentro da estrutura do Sebrae, né, existe um conhecimento muito grande. E desta maneira consegue absorver e aproveitar melhor o conhecimento dos profissionais de toda a rede Sebrae e, ao mesmo tempo, ter até uma segurança maior de conteúdos. Sim. Então, essa é a primeira preocupação do Sebrae. A segunda preocupação é essa, muito bem que você trouxe, Vanessa, que é como levar isto para os pequenos negócios. E aí também o Sebrae estruturou diversas ações coletivas, como palestras de sensibilização, oficinas, cursos, inclusive remoto, né, para que os empresários entendam da necessidade daquela lojinha lá, né, da quitandinha, utilizar para a sua empresa a inteligência artificial, bem como as orientações, as consultorias individuais que possibilitam ele colocar em prática isso, seja no negócio menor que for. Então, hoje, qualquer negócio deve utilizar, né, a inteligência artificial e conjugar isso, quando a gente fala em comércio, né, com as práticas, né, que são vistas fora, como no caso da NRF. Então, o Sebrae traz, inclusive, as palestras pós-NRF, onde ele busca levar aquele conhecimento, né, de todos que estiveram por lá visitando as melhores práticas. E hoje, né, a inteligência artificial, as pessoas, né, são aquelas que fazem diferença em qualquer empresa, seja ela qual for. Mas principalmente trabalhar, né, a experimentação pelos seus clientes, e com a digitalização hoje, né, essa experimentação ela se torna muito mais ampla, muito mais acessível. Hoje, por aplicativos, né, por softwares, plataformas, você consegue, às vezes, simular, né, até mesmo o cliente a utilizar um produto, a utilizar um vestuário, a utilizar um acessório, como que ele ficaria. Então, as ferramentas estão disponíveis. Então, o pequeno negócio, ele tem que entender que ele precisa fazer uso disso. Não, né, ele próprio se separar disso, né, se colocar distante. Não é inimigo, mas se é uma guerra que perde. Se aproximar, né, e utilizar. Sim. Porque se ele não fizer isso, né, nós não temos bola de cristal, mas o mercado ele é muito seletivo, né? E óbvio que aqueles que vão utilizar, então vão estar trazendo inovação, né, vão estar ajustando o modelo de negócio e vão passar à frente daqueles que não utilizam. A IA é para eliminar processos. Essa é a grande verdade, né? A conjunção do ser humano com a IA, né, ajuda bastante. Tem esse negócio de lojinha, eu vi algumas reportagens, que hoje a IA você põe uma IA lá que filma e vê o movimento da loja. Para quê? Para ajudar você no posicionamento de gôndola. É uma bobeira, mas por quê? Lá ela vai estar avaliando que um ser humano normal não conseguiria analisar tantos dados, vendo
Quantas pessoas vai na gôndola, pega, se ela vê aquele produto ou não, qual é a gôndola que tem mais visualização. Previsível, E em tudo é cima previsível, disso, né? tomar uma decisão humana para mexer Exatamente. naquele material. Então, isso que é importante, é a soma, né? É a Né? soma. Demanda de logística, de mercadoria, quanto compra, quanto sai, se faltar aqui, os setores de distribuição dos produtos, Isso. enfim, tem uma série de situações hoje que Até no atendimento, né? tudo, Atendimento, hoje, né? né, você não No fala mais. treinamento do seu funcionário, a IA adiantar 50% do treinamento e os outros 50% em loco, tudo pode ser utilizado. É engraçado, né, Roger, porque eu lembro quando a gente começou a conversar sobre isso, e lá atrás, a IA vai substituir o ser humano, né, a pessoa, e não é nada disso. Hoje, isso é cada vez mais forte. É a ferramenta que ajuda. É importante, na verdade, porque a IA ela vai substituir pessoas sim, mas pessoas que fazem trabalhos que não têm a necessidade, né, por exemplo, o cobrador do ônibus, né, não tem necessidade. Já os carros autônomos, né, também não vai ter necessidade mais do motorista. Então, vai substituir pessoas sim, né? Só que ela vai somar também, né, num outro mundo, num outro mercado, né, de contratação de pessoas especializadas nisso, que saibam utilizar isso. Vai ser, por exemplo, você lembra antigamente, Marcelo? Você ia fazer uma entrevista de emprego, né? Daí fala, você sabe mexer no Office? Pacote Office? Você sabe fazer planilha do Excel? Né? Talvez a IA vai ser, você sabe mexer na IA? Quem sabe, né? Na verdade, todos os setores foram atingidos Sim. pela tecnologia da IA, né? E pelas tecnologias, na comunicação, enfim, todos os setores. Mas aí você tem um equilíbrio entre a ferramenta, o capital humano, porque no fundo, né, Roger, nós é que fazemos a diferença. E aí a gente tem que buscar um meio de sobreviver nesse emaranhado aí de evolução tecnológica que não vai parar por aí, né, Marcelo? Não para. E outra, né? Como vocês muito bem trouxeram, né? Na verdade, o objetivo da inteligência artificial, quando ela é utilizada, não é logo de imediato que você elimine as pessoas da atividade, não é isso. Não. Mas é óbvio, né, que a inteligência artificial, ela traz um conhecimento mais atualizado, mais rápido, informações mais rápidas. Ela possibilita a utilização pelas pessoas para que consiga trazer os melhores resultados. Né? Então, não podemos primeiro nos esquecer que, geralmente, a inteligência artificial, ela sempre vai necessitar que alguém decida sobre aquilo que ela gerou. O tomador então, isso aí, de decisão, quem vai decidir né? é uma pessoa, não vai ser uma pessoa. Ela por si só, né? Ela não vai chegar, né, a esse nível, então aquela pessoa precisa realmente estar envolvida. Exatamente. Agora, como muito bem trazido, né, as pessoas precisam se, né, atualizar, como qualquer, né, necessidade que o mercado tenha, seja para você ser um funcionário, seja para você ser um empresário, porque o mundo que nós vivemos hoje, ele é muito dinâmico. Não é aquele mundo mais estático, né? Que as coisas perduravam por um longo tempo. Então, nós estamos fazendo algo hoje que amanhã já é diferente. Exatamente. Então, os profissionais, eles precisam buscar o conhecimento, se atualizar para aquelas novas tendências de mercado, seja para quem é um funcionário, quais são as tendências profissionais que ele pode melhor entregar seus resultados, para quem é um empresário, como ele se capacitar para a empresa utilizar isso. Então, essa busca contínua, né, do aperfeiçoamento, de acordo com esse dinamismo, ele se faz necessário, tanto para o profissional quanto para o empresário. E aí, né, quando isso não é feito, a própria pessoa, mais uma vez, ela acaba, né, reduzindo a sua competitividade. Exatamente. Né? Porque o mercado ele vai passar sempre a ser seletivo de acordo com as necessidades, né, que existem. E as pessoas precisam buscar estar aderentes a essa necessidade. Não existe zona de conforto mais, Vanessa. Não existe, não existe. Nós estamos sendo tentados a cada instante a se movimentar, a buscar o novo, a se provocar. Não estamos sendo tentados, não. A água bate na bunda mesmo. Se não sair nadando, você tá na... Eu tento ser um pouco mais polida, mas o Roger... Mas vê como tudo é cíclico, Roger. Sim. Marcelo
trouxe aí dentro dessa última explanação dele, que a gente cai aonde? No tomador de decisão, Sim. no líder, no gestor, ou seja, no ser humano. No ser humano, e ele precisa estar preparado, porque tem uma coisa aqui muito legal que a gente já trouxe aqui para a nossa audiência, que é como lidar com pessoas. E aí eu te pergunto, na sua opinião, as pessoas sabem lidar com pessoas? E como o Sebrae norteia essa nova era? Porque hoje você tem que saber lidar com pessoas para evitar problemas, que é a questão da NR1 que a gente traz, né? Isso. Evitar burnouts, tudo que está acontecendo aí que você já viu em outros podcasts aqui no nosso canal Desenvolve, não é mesmo? Sim, o Sebrae, da mesma forma como na inteligência artificial, ele trabalha muito, né, a vertente de gestão de pessoas, tanto internamente, né, porta para dentro, o Sebrae hoje, né, ele é aderente ao Pacto Global do ESG, né, e dentro dos seus aspectos na questão social, na própria governança, ele atua muito fortemente com diversidade e inclusão, né, então toda a liderança ela é muito capacitada continuamente para poder lidar com as pessoas, ainda mais com a NR1, né, que esse ano aí, a partir de maio, né, passa definitivamente a ter todo o seu alcance para as empresas. Então, o Sebrae tem esse olhar, né, do preparo da sua liderança, como vocês colocaram, né, e hoje os líderes que trabalham melhor, né, pessoas, eles acabam, né, ao ter esta habilidade, né, se destacando, até mesmo porque isso é uma realidade que não vai ter inteligência artificial nenhuma que o faça. Pode dar informação com isso mesmo, mas muitas vezes a decisão é uma linha muito tênue. E também, né, quando nós falamos da equipe dentro do Sebrae, ela é muito capacitada também, preparada para isso. E nós temos da porta para fora. Então, o Sebrae também capacita hoje os empresários em diversas práticas de ferramenta de gestão de pessoas, incorporando, né, as práticas necessárias até mesmo para que atenda aí a NR1. Mas, principalmente, né, fazer gestão de pessoas não é algo, né, que a gente tem uma fórmula mágica. E não vai ter, né? E não vai ter, né, Marcelo? Eu fiz mestrado nessa linha de pesquisa, né? O meu mestrado é em gestão de pessoas e a prática nossa de gestão é muito tênue quando você trabalha individualmente e coletivamente as pessoas que compõem uma equipe, né? Exatamente. E aí também o líder ele precisa que a equipe também dê a sua contrapartida. É uma mão dupla, né? Tem que ser um bom líder, um bom gestor de pessoas, mas as pessoas também têm que estar atualizadas, têm que conhecer, têm que buscar, né, uma melhor forma de se flexibilizar esse dinamismo que nós falamos, porque tudo muda, né? Então, às vezes, as pessoas que são mais tendentes a fazer aquele quadradinho, né, todo dia, né, precisam inovar. Hoje, uma das competências necessárias, ser colaborativa com os demais colegas, porque nada se faz sozinho, né? E também o líder sozinho não vai fazer nada, porque a equipe precisa colaborar. Então, existe hoje competências que os funcionários também precisam dar a sua parte. E aí, somando isso, fecha uma filosofia de trabalho em equipe que se realmente diferencia. Eu acho que tem, você falou bem, né? Não adianta falar. Tem que ser o exemplo também. O Sebrae é da porta para dentro e da porta para fora, né? E eu queria falar sobre liderança, é uma coisa engraçada. É uma história do meu pai. Meu pai, meu pai trabalhou em jornais muitos anos, né? Diário do Comércio, Folha de São Paulo, etc, né? E tinha um local lá que ele trabalhou, acho que foi no Diário do Comércio, e tinha um funcionário que ninguém gostava dele. Não, tal, e todo mundo falava pra ele, manda embora, por que você fica com esse cara? Pô, mas esse cara aí ele é um pouco mais devagar, assim, tal, tudo, né, na questão. E meu pai falou, não vou mandar ele embora, né? E uma vez eu questionei ele, pô, todo mundo pede pra você mandar embora, né, o funcionário, você não manda embora? Ele falou, não, porque ele é extremamente importante, ele faz o que os outros não fazem. Quando eu preciso que ele faça uma coisa, por exemplo, que ninguém quer fazer, ele ia lá e fazia, entendeu? Então, como que eu vou ficar sem esse funcionário? Então, aí está o papel da liderança, identificar,
né, os pontos fortes e positivos de cada um e colocar essa pessoa no lugar certo também, porque senão isso aí você não tem a gestão É a do negócio, visão, né, Marcelo? E aí, eu vou emendar numa outra questão. Sebrae Leste 2, vamos falar exclusivamente do escritório Leste 2, né? O que hoje o Sebrae Leste 2 oferece de capacitação, assim, as principais que você acha? Ali, não sei, o que você acha, assim, que são as principais que tem hoje no Sebrae Leste 2 que está oferecendo para o público aí? Eu na verdade, aqui na nossa região, né, pensando aí no Leste 2, são distritos aí que abrangemos, que divide com municípios, inclusive, né? Sim. Ali na Leste 2 nós dividimos com Itaquaquecetuba, dividimos com Mauá, dividimos com Guarulhos, né? Então, Ferraz de Vasconcelos. Ferraz, a gente pega aí uma amplitude, né, muito, muito grande e podemos dividir por 3 ações principais. As primeiras ações, né, são as ações focadas no jovem empreendedor, porque nós sabemos que o futuro é o jovem ter o empreendedorismo dentro do seu comportamento. Então, primeiro, o Sebrae ele tem soluções para as escolas. Ótimo. Olha que legal. Então, o Sebrae capacita professores no nível fundamental para que eles disseminem conteúdos, né, para os alunos, sejam de escolas públicas quanto particulares. Né? O Sebrae subsidia 100%, não há nenhum investimento nisso. Por quê? Porque entende, né, que os jovens eles vão realmente fazer a diferença e vai mudar, né, o cenário aí do país. E também, a partir do ensino médio até o universitário, o Sebrae também disponibiliza soluções para capacitação empreendedora desse público. E aí, os nossos próprios profissionais levam as temáticas diretamente aos alunos. Então, essa é uma primeira atuação que o Sebrae entende, e na nossa região Leste 2 ela é fundamental, para que aqueles jovens eles incorporem o empreendedorismo e tenham já dentro da sua formação a potencialidade de gerar renda a partir de uma determinada oportunidade que ele ali, né, possa identificar. Então, esse é um primeiro olhar que nós temos. Né? No futebol, a gente chama isso de investir na base. É isso. Porque muito realmente bem, né, é a base que vai fazer essa diferença no futuro. Nós temos uma segunda linha que é focada, né, na gestão. Então, essa linha de trabalho em gestão é fazer hoje com que as empresas melhorem o seu faturamento. Esse ano vai ser um ano muito difícil, né? Porque nós temos redução de períodos diversos a eventos que vão ocorrer. Né? Então nós vamos ter Copa do Mundo, vamos ter um ano de eleição, né? Já passamos aqui o Carnaval, então são períodos, né, que vão se encurtar esse ano em termos de foco, né? Então as empresas precisam entender esse cenário todo para melhor poder explorar o seu negócio durante o ano. Né? Então o Sebrae ele vai hoje disponibilizar diversas capacitações, como também ações individuais, sempre por meio de um diagnóstico, para que a gente saiba qual é a dor, a causa raiz que a empresa tem, para que a gente consiga, com o nosso trabalho, seja coletivo ou individual, gerar no mínimo um faturamento ali de 10% para ele, para que ele melhore nesse ano o seu resultado. Do faturamento em 10%. Resultado, né? Não é meio, é resultado fim. Então essa é uma segunda linha que o Sebrae, e lá na região nós vamos querer trabalhar muito forte. E a terceira linha é o desenvolvimento territorial, né, por meio das cadeias de pequenos negócios que podem fornecer para grandes empresas, médias empresas, grandes empresas, aquelas que faturam, né, acima de 4.800.000 por ano, que não estão no regime do Simples. Então, muitas vezes, essas grandes empresas, né, elas necessitam ter fornecedores ali do entorno para que elas consigam gerar um resultado também social no território. E agora, com a reforma tributária, é um desafio muito grande, porque muda, né, a forma dos cômputos de tributação. Então, o Sebrae, ele hoje tem esse olhar, então, no nosso território, né, empresas médias, grandes, que queiram trabalhar a sua cadeia de pequenos fornecedores, né, nós vamos também fazer, né, ações fortes para que isso ocorra em 2026. Então, são 3 vertentes, basicamente, que direcionam as estratégias da nossa regional. E, lógico, isso é muito importante ter sempre os nossos parceiros, né? Porque nós sabemos que no território, os parceiros, eles são essenciais, como é a CDL, na indústria, o Ciesp,
né, uma associação comercial. Então, associações menores, associações etc. de bairro, Os jornais, ONGs, os né? jornais de bairro para divulgar tudo ONGs. isso. Todos os parceiros são fundamentais para que a gente consiga ampliar, né, esse alcance, porque essa necessidade ela vai se dar. Então, se nós não trabalharmos o território, né, muitas vezes nós deixamos de gerar ali o círculo virtuoso do Sim. capital, que é muito importante, ou seja, o recurso que é gerado ficar no território. Sim. Porque senão uma empresa Pra desenvolver contrata a um região. fornecedor lá de Exatamente. São Bernardo do Campo. Não tenho nada contra o município, é um município sim. muito importante, mas só estou dando um exemplo. Se ele está na Leste 2 e vai contratar lá em São Bernardo, ele vai deixar o dinheiro lá e não aqui. Né? Se ele vai contratar em Guarulhos, mesma coisa. Vai contratar lá no interior, em Jundiaí, a mesma E coisa. aí a gente entra num outro assunto que a gente fala de Itaquera, né? Por Exatamente, exemplo, lá, isso que eu ia falar. contratou em outro lugar, né? Quer dizer, além de não gerar, porque a empresa que não foi contratada aqui não vai gerar mais emprego. Quer dizer, as pessoas vão sair daqui e vão trabalhar em outro lugar. E a região, o bairro não Trabalhando em outro cresce lugar, não consome no bairro. no bairro. Exatamente. Não estuda Não gira no a economia bairro, local. Não gira a economia local. Então, é o que você E falou, esse é o nosso perfeito. objetivo É estratégico. perfeito. Aliás, Porque nós mapeamos isso. Nós temos realmente diversas empresas hoje que compram nesses municípios que eu citei. Então, essas empresas É uma compram, realidade, né? desses municípios. Não que ela vai deixar de comprar, sim. Sim. mas ela vai passar a dividir essa compra. Né? Para ela também é importante, porque ela não entra no grau de dependência, né? Que para a Perfeito. média e grande empresa é um risco. Sim. Porque se ela compra de um determinado fornecedor só, né? E nesse momento um fornecedor Quebra. deixa de atender, É. ela se vê, né? Ah. Numa situação. Ela não pode muito ter, ela crítica. não Plano pode B, ter isso como, né, fidelidade só. É, né? ela tem que ter como opções, segurança. né? Tem que ter 2, 3 fornecedores. Então, vejam, é realmente dividir, é compartilhar, é gerar realmente esse desenvolvimento local. Show de bola. Aliás, a região ali pra gente, a gente já tá indo para nós finalmente, eu tô Estamos. adorando. Adorei. Aliás, ali a região de Itaquera, né, cresceu muito, eu acho, até o subprefeito Rafael Limonta comentou isso quando ele veio aqui da última vez, a geração, né, dos novos núcleos, dos novos polos de trabalho, onde foi pedido, né, para quem chegou à região, justamente empregar pessoas da região. pessoas dali. Né? Então, eu acho que Isso é Itaquera, né, importante. Roger, cresceu muito nesse sentido com os pontos de logísticas, né, de distribuição, e o Sebrae acompanhou isso ali no entorno ali da região do estádio, né, dos novos polos que vieram para lá. O Sebrae, chegaram lá. Nós sempre tivemos muito presente lá, né? Itaquera é um distrito para nós. Na verdade, o Sebrae não é Leste 2, é Sebrae Itaquera para nós. O Sebrae ficou muito tempo. Olha o bairrismo, ele ficou o bairrismo, muito tempo ó o com a sua bairrismo. sede lá, né? Sim. Mas a gente tá brincando, muita gente chamava Sebrae Itaquera, não sabia que o Sebrae Era que tinha uma leste, amplitude eu muito mesmo maior, não sabia. Né? Eu Faz mesmo 2 não anos que sabia. ficou lá, mas é muito maior o trabalho. E a gente tem esse leque, né, de atender todos os distritos, né? Composto pelas nossas subprefeituras, né? Então, Sim. cobrir, Tem uma parceria né? ali, muito grande, Então, né? por isso que os parceiros, eles são essenciais, né? Porque quanto mais parcerias nós tivermos nos distritos, maiores as quantidades de ações que nós vamos poder levar para esses distritos. Né? Lógico que nós vamos levar ações em todos os distritos, né? Mas se nós tivermos mais parceiros, maior vai ser a quantidade de ações para que a gente tenha essa capilaridade. Né? Sim. Como o Sebrae utiliza recursos públicos, nós temos critérios para a execução de nossas ações, como quantidades mínimas, né? Então, nós temos que fazer com que esse recurso seja aplicado de uma forma eficaz. E, muitas vezes, as parcerias, elas são essenciais para que nós cheguemos a esses resultados conjuntos. Ó, preciso falar uma coisa. Mãozinha. Falamos tanto de Sebrae Itaquera, né? Ai. Mas o Sebrae Itaquera, né? Na verdade, hoje, né? Você tá apontando para mim? A mãozinha. A mãozinha. O Sebrae, hoje que a gente fala Itaquera, que é o Leste 2, onde que está localizado? Porque mudou, para quem não tá falando, vou voltar, viu o podcast, quero voltar para o Sebrae, ver o que ele tem de curso.
né, ele não está no mesmo local. Ele tem uma sede nova, bem bonita, né? Onde que está, Marcelo? Conta para nós. É importante, né? Agradeço aí a oportunidade, mais uma vez, de poder estar levando a conhecimento de todos aqui. Na verdade, o Sebrae, é importante dizer, né? Nós tivemos que fazer uma busca, né, de um espaço que melhor atendesse a todos, Exatamente. funcionários, clientes, parceiros, né? E reiterando aqui, como o Sebrae utiliza verbas públicas, né? E nós somos auditados pelos órgãos de fiscalização, de controle, existem algumas regras, alguns critérios que são necessários, né, para que o Sebrae possa, né, fazer a locação de um imóvel. Então, nós tivemos que fazer essa concatenação, tanto da estrutura quanto da regularidade do imóvel, né? E aí, ao fazer essa busca, né, foi uma busca incessante aí, demorou. O Sebrae acabou identificando, né, uma localidade ali que é em São Miguel hoje, né? Na verdade, Ponte Rasa, né? Tá. Fica na Avenida São Miguel 4145, onde conseguiu, né, conjugar isso, né? Um prédio com uma estrutura e que esteja regular, e foi a possibilidade aí que o Sebrae identificou e acabou fazendo hoje a transferência, né, lá para a Avenida São Miguel 4145, na Ponte Rasa. A sede, ó, sede linda, bonita, estruturada. Quem puder, vá lá, visite a sede. Vamos tá? lá, Roger, visitar. O, Vamos, Roger. o Marcelo. Vamos, Roger, tomar um não cafezinho tem lá no correlação Sebrae. nenhuma, tá? Mas ele é de São Miguel, né? Ele é da ZL, São Miguel ali, né? Da região. Por né? isso que ele está no Vala, Zona Leste. Exatamente. Né? Falando Então ele tem pra propriedade para falar aqui da Zona Leste, porque ele é morador. Hoje eu acho que não tá mais, tá em outra Mas ele cidade tem as aí, suas tá raízes mas as na raízes estão ZL. aqui. Uma vez não, você pode sair da ZL, mas a ZL nunca não vai sai sair de você. É igual Itaquera, Não né, é isso? Roger? Na verdade, Não é, Roger? eu, né? Igual Itaquera. Eu, particularmente, tenho 53 anos, né? Eu tô de Zona Leste, né? Então, toda a minha família, eu mesmo vivi muito tempo né, com meus pais, meus primos, Cangaíba, né? Ali na Zona Leste, próximo, inclusive. Depois, né, fui morar na Ponte Rasa, justamente ali perto onde é o escritório. Também minha esposa de lá, né? Meu menino também Zona Leste. Então, assim, toda a origem, né? E toda a vivência aí se deu na Zona Leste, né? Hoje, por uma questão aí de logística da vida, eu não estou mais na Zona Leste, mas, né, é lógico que todos na minha família estão por lá ainda, né? Mas é E eu tô ZL, sempre de na Zona coração, Leste, de né? raiz. Tanto a Não tem trabalho, Você jeito. passa mais tempo na Zona Leste do que onde eu moro. Exatamente. Porque eu tô tanto a trabalho de segunda a sexta-feira e às vezes alguns sábados, né, quando tem algum evento na Zona Leste, e final de semana nós vamos aqui para a Zona Leste, né, já nesse feriado que teve, vamos vir sempre para cá, porque a família está aqui. Resumindo, família do Marcelo, quer encontrar ele? Não vá na casa dele. E uma vez ZL, sempre ZL. Roger, você falou na nossa chamada que nós gravamos, porque nós somos muito comunicativos, você e eu. Tem pessoas que adoram, né? Assim, o nosso jeito sinistro de ser. Você falou que tinha um spoiler ao meu respeito de empreendedorismo. Essa franjinha que você fez aí hoje, ó. Falamos que é empreendedorismo. Gente. Hoje ela falou, vou empreender, vou fazer a franja. Ela mesma fez. Então, qualquer reclamação, você reclama para ela mesmo, tá? Mas tá aí, inovou, fez uma inovação que é interessante, ficou bem bacana, apesar do pessoal aí tá querendo fazer um bullying com ela sobre a franja, mas não, ficou bem bacana. Tá de parabéns, Vanessa, pela inovação, tá parabéns pela ação. Bom, mas não somos amigos, né? Porque eu falei isso que a gente é amigo. Nós somos, todo mundo sabe. Agora eu vou falar pro Marcelo. Marcelo, eu levo jeito ou eu preciso ir para o Sebrae? Não, você já está no caminho, né? Nem uma coisa nem outra. Já tem todos os pontos positivos para chegar lá. Mas se quiser contar com o nosso apoio, estaremos lá para te ajudar. Não, mas eu vou falar. Roger, a palavrinha é proatividade. Se você quiser deslanchar na sua vida, seja proativo sempre. Não tenha medo se vai dar certo, se dar errado. O não você já tem, pelo menos você tenta. Como eu estou tentando, hashtag ser sua amiga, e você insiste em não ser.
E eu gostaria muito de agradecer ao nosso convidado Marcelo. Foi incrível, Marcelo, ter você aqui. Acho que a gente Foi teve muito um papo bom. super diferente, né? Nesse nosso retorno pós-carnaval, Isso. né, Roger? E a ideia é essa: gerar conteúdo, levar informação para você. E eu acredito que o Marcelo vai deixar aí o canal de informação para Sim. perguntas. Eu não sei, o Sebrae Leste tem o perfil do Instagram deles ou é o Sebrae SP, Marcelo? O Sebrae, na verdade, a comunicação ela é centralizada, né? Então nós temos o canal do Sebrae São Paulo, né? Então é Sebrae SP no Sebrae Instagram. São Paulo, né? Nós temos também a página do Sebrae, onde lá é possível, né, localizar não só o escritório nosso, mas também as unidades de Sebrae aqui, que o Capital Leste 2 tem, onde os empreendedores, os empresários podem buscar o atendimento, né? Nós temos hoje 5 postos de atendimento, além do escritório que fica em São Miguel. Então, pelo www.sebraesp.com.br, ele pode pesquisar lá, onde ele quer ser atendido, joga o CEP dele e ele vai ser direcionado para aquela unidade que está mais próxima, né, a ele. E se quiser buscar o nosso escritório hoje, é na Avenida São Miguel, 4145. Perfeito. E Além do 0800, né, gratuito, que ele pode ligar e ter diversas informações, que é o 0800 570 0800. E tem as ações, né, pontuais nos eventos, as ações da carreta itinerante, né, para levar informação para as pessoas nos bairros, enfim. Informação no Sebrae é o que não falta, né, Marcelo? Isso, e no ano passado, né, já está sendo aí utilizado, né, nós estruturamos o canal móvel, que é o Sebrae Móvel, né? Então o Sebrae Móvel ele passou por uma transformação e ele ficou digital, né? Então o Sebrae Móvel hoje ele foi configurado para que ele possa levar, além de tudo aquilo que já levava antes em termos de orientações para os empresários, né, levar também a digitalização. E o próprio canal é um carro digital que tem um telão, já, né, como o Roger muito bem fala, aquela prática daquilo que você está falando, a congruência, né? Então o Sebrae tem levado, né, e praticado e demonstrado que o caminho hoje é esse, né? Temos Muito que ir para bom. o digital, todos. Boa! Eu acho que foi espetacular esse podcast. Você Eu quer deixar uma gostei mensagem muito, final, uma muito. mensagem fala da família, para quem você quiser. Não, primeiro- Dá a mensagem final. Primeiro, aí quero agradecer mais uma vez aqui em nome do Sebrae a oportunidade aqui que vocês estão disponibilizando, né? Nós que agradecemos Então, você. nós que estamos na Zona Leste, né? Participar aqui do Fala Zona Leste é realmente, assim, sem palavras, né? Porque é possível, né? Nós temos contato com todos que estão aí na região e acompanham vocês. E também deixar o Sebrae à disposição, né? Porque for preciso, né, para todos que acompanham o programa, para todos os parceiros também, importante, né, que acompanham, busque o Sebrae, né, e da minha parte agradeço mesmo, né, poder compartilhar algumas informações, alguns conteúdos aqui com todos. Nós que agradecemos, Marcelo. E Vanessa, assim Pois a gente não? finaliza esse podcast, né? Você tá com um Pós-carnaval. sorriso nos olhos, no rosto. Eu tô com sorriso porque eu tô com maldade no coração. Pode falar, Roger. Solta a sua maldade. Carnaval acabou e você não tirou a fantasia, hein, Vanessa? Caramba. Você tá falando do meu look? Não, imagina. Eu tô num look floral, né? Floral, carnaval. Aqui nós somos assim, nós somos amigos, nós somos sinceros, nós somos comunicativos, porque nós somos assim, iguaizinhos a você, Raiz, Zona Leste. Aqui a gente quer ser assim. É o nosso jeito de ser natural, não é mesmo, Roger? Para levar até você a informação através do nosso Fala Zona Leste, não é isso, Roger? Isso mesmo, acompanha aí, pessoal, nos nossos sites desenvolvedeste.com.br, desenvolveitaquera.com.br, temos os jornais impressos também, temos as redes sociais Desenvolvedeste, @desenvolveitaquera e o canal no YouTube, que é @desenvolvedeste. O programa é Fala ZL, mas o canal é @desenvolvedeste, é só um programa, porque esse ano a gente vai ter vários programas aí, vamos dar uma ampliação boa aí nesse canal, tá bom, pessoal? Segue lá, dá uma força pra gente que é da ZL. Valeu, obrigado. Fui, tchau, gente, até a próxima. Show. Só aí.